Pô, mano, eu tô ouvindo uma galera falando aí que o Bull Run tá chegando, hein, cara? Tô sentindo essa vibe, tá todo mundo comentando sobre isso. Como é que você tá? O que você tá achando dessa parada aí também, mano? Cara, eu acho que tá chegando também, viu, Luizão? Acho que tá chegando, tem umas coisas muito legais acontecendo, né, cara? Quando agora a Grayscale ganhou essa, esse julgamento aí contra a SEC, né? Porque a Grayscale, a gente sabe, né? O pessoal falou muito aí já sobre o ETF de Bitcoin e tal, o pessoal fala muito sobre o ETF de Bitcoin, e é um ETF de futuros, né? Que tem até uma outra visão no mercado, uma visão mais como um fundo, assim, de investimento ali naquele ativo e tal, que não é assegurado pelo Bitcoin em si, né? Mas o que eles querem fazer é o ETF de spot, que aí o cara precisa comprar o Bitcoin e colocar, né, como colateral daquela negociação lá. Vai abrir o mercado do Bitcoin para as grandes corporações, né, cara? Isso daí eu acho que é uma mega notícia, o fato da Grayscale ter ganhado. Eles tinham ali algumas questões, Luizão, entendeu? O que eles Hum. estavam colocando? Eles estavam colocando que um dos grandes empecilhos, né, para você conseguir fazer o ETF de Bitcoin acontecer era justamente o fato de você não ter uma bolsa, né, de negociação de Bitcoin toda regularizada e tal. E aí tem uma exchange que está sendo lançada lá nos Estados Unidos, que é a EDX Exchange, que já está Hum. para resolver esse problema. Então eu acho que isso significa que não vai ter mais essa desculpa, vamos dizer assim, para a SEC, para não fazer de fato a aprovação desse ETF de spot. E eu acho que isso daí vai ser uma coisa muito interessante aí. Provavelmente, acredito que no começo do ano que vem, aí, meados do primeiro quarter aí do ano que vem, a gente deve ver a SEC chegando num momento onde ela não tem mais muito o que fazer, além de dar a resposta de aprovar ou recusar o ETF, e as chances são de aprovação, na minha visão, né? Até É, porque a gente sabe, tem outras grandes empresas trabalhando para isso, como a própria BlackRock, e eu acho que essa pressão, o fato de ter ganhado a ação judicial e tudo isso junto deve acabar ajudando muito esse ETF ser aprovado no começo do ano que vem. E junto com ainda a narrativa do halving, né, cara? Que vem vindo aí, cara. total. E eu acho que é isso, né? Porque é muito legal perceber que o mercado ele funciona dessa forma. Não é tanto sobre a realidade assim do que está acontecendo. É claro que a realidade é usada para contar essa narrativa, essa história, mas por muitas vezes é essa narrativa que controla mesmo, né? Que as pessoas estão querendo encontrar essas oportunidades. E aí, quando a gente fala do ETF, do Bitcoin, como uma baita de uma oportunidade para casar, né, com uma baita de uma narrativa para poder casar com essa oportunidade de começar de estourar o bull run, a gente está falando sobre dinheiro novo chegar no mercado de cripto, né? O dinheiro novo chegar no mercado de Bitcoin. E nesse sentido a gente está falando do Bitcoin, né? Bem forte aqui, mas a gente é bem bullish no Ethereum também, né, mano? E aí que vem essa parte do halving Total. também, que eu acho que tem várias outras coisas por trás do Ethereum que, porra, se a gente conseguir trazer dinheiro novo com o ETF, por exemplo, de Ethereum, algo nesse sentido, acho que a conversa vai para um outro caminho, né? Porque quando a gente fala de Layer 2, quando a gente fala de staking, todas essas coisas podem soar muito interessantes para grandes corporações que querem se expor a esses ativos, né? Sim, cara. E o próprio Michael Saylor, né, que é um grande advogado aí do Bitcoin, né, cara, que enfim, comprou bastante Bitcoin aí com a empresa dele, com a MicroStrategy. Ele já está falando em Bitcoin a 120 mil dólares no curto prazo aí, na visão dele, por causa dessa junção de ETF, de spot com narrativa de halving, né? O halving deve acontecer em meados aí de abril, né? Final de abril do ano que vem. E imagina, um ETF sendo aprovado ali, vamos supor, em março, ou em abril também, e junto com o halving, eu acho que vai ser um ambiente de mercado muito interessante para o Bitcoin, né? Mas aí agora que você trouxe o caso do Ethereum, né, cara, eu tenho a minha visão sobre esses dois ativos, a gente fica até meio assim, né, cara? Pô, o Bitcoin vai receber momentos ali de euforia absurdos, com certeza, no começo do ano que vem, né? Mas eu fico pensando também, cara, no caso do Ethereum, né, e dentro dessa decisão, cara, qual que vai ser meu ativo, né, o meu principal, o meu carregador de carteira ali, né, a âncora da minha carteira.
E eu fico pensando muito também sobre o que pode fazer o Bull Run, sacou? Com toda essa infraestrutura que foi criada em cima do Ethereum, né, cara? Do Ether, do ativo, né, cara? Desse dinheiro, cara, cara, pô, tende a, com a quantidade de transação, né, no caso do staking, aumentar a rentabilidade, né, das pessoas que estão fazendo staking. Quem está no LSD vai sentir isso também, né? Então, eu acho que isso deve aumentar muito a pressão, né, pela intenção de colocar o Ethereum para render, porque, pô, se o Ethereum está subindo e as pessoas estão ganhando mais rendimento, né, a tendência é as pessoas pensarem, pô, não, eu quero participar desse investimento aí que está pagando bem rendimento. Só que ao mesmo tempo, imagina, dentro de um ecossistema que está subindo como um todo, né? O Bitcoin puxando o crescimento, o Ethereum seguindo também atrás, e você tendo ainda por cima a queima, né, de Ethereum e tornando ele ainda mais deflacionário do que ele já está nesse momento. Então eu acho que, bom, tem uma pressão muito interessante que o próprio Bull Run vai causar no Ether, cara. Sim, cara. E eu acho que ele tá se preparando para essa pressão, né? Muito legal. Eu acho que é muito interessante ver essa preparação toda. E é muito forte a narrativa da gente, o próximo Bull Run, independente do movimento de mercado, eu acho que eu vejo muito esse processo dos protocolos falando como que a gente pode se preparar para receber 1 bilhão de pessoas on-chain, né? Como é que a gente pode fazer esse processo acontecer e para eles virem para esse mercado. E aí quando você começa a perceber a tríade do mercado, né, da descentralização e todos esses processos, como tudo isso vai se formando, a escalabilidade, e aí a Layer 2, as Layers 2, né, vindo para poder conseguir possibilitar tudo isso com... Se a gente for comparar com o último Bull Run, por exemplo, né? Gas fee é uma grande questão, cara. E sempre foi uma grande questão, né? Se você tem uma parada ali, que nem o Bored Ape e tal, lançando o Other Side, é uma parada que congestiona a rede e todo mundo sente isso. E isso impacta muito nessa escalabilidade, nesse potencial, de crescimento do mercado como um todo, né? E aí quando você olha no bear market, tá todo mundo ali, pá, trabalhando, construindo, se preparando para resolver esses problemas que a gente viu no último Brew. Cara, parece que o próximo vai ser ainda mais insano nesse sentido, né? Aí, quando a gente fala de Layer 2, eu gosto muito, eu acho que esse é um ponto que a gente quer muito trazer aqui também no trilho, né? Dessa narrativa da Super Chain, né? Que a Base está trazendo junto com o P-Stack e tudo mais. Eu acho que essa visão, né? De facilitar essa interoperabilidade entre Layer 2 para que você nem sinta em qual rede você tá, né? É uma coisa que faz muito sentido, mas talvez não tanto em uma camada da Layer 1 assim, né? Mas quando você vai para a Layer 2, onde essa experimentação, essa exploração de novas tecnologias e novos contextos para poder permitir ali essa escala e criar novos produtos em cima de tudo isso, faz muito sentido olhar para uma coisa como uma super chain, né? E essa facilidade toda de migrar de uma rede para outra, né, mano? Sim, cara. Não, poxa, enquanto você falava aí, eu fiquei refletindo, né? A gente tá com uma estrutura, esse ano de 2023, especialmente, eu acho que muito parecido com o que aconteceu em 2019, né, cara? A preparação, né? E a preparação é o alicerce do Bull Run. E parando para pensar, cara, realmente a gente tá com uma infraestrutura muito diferente, né, cara? Se você olhar, pelo menos na parte da rede Ethereum, né? E de tudo que foi construído em cima dela, né, cara, é tudo muito novo, né? A gente tinha Beacon Chain, mas a gente não tinha LSD, a gente não tinha o burn do Ethereum deflacionário, a gente não tinha Layer 2, as Layer 2 passaram 5 vezes o número de transações da rede Ethereum agora, recentemente, então está fazendo 5x nas transações da rede Ethereum, está sendo utilizado, com modelos de negócio sendo construídos, como o caso da Superchain, né, cara, que é um modelo de negócio. Os caras criaram ali uma forma de replicar Layer 2 dentro do ecossistema Optimism, com a ideia de fazer um padrão, né, que é o Layer 2 Law lá, que é meio que o código, né, de como se fazer um Layer 2 para que todas as Layer 2 que saiam da Superchain sejam muito parecidas
né, no sentido de, cara, o desenvolvedor não vai ter que reaprender um monte de coisa e tal, elas são parecidas para elas conseguirem fazer upgrades juntas, né, e se desenvolverem juntas. E também, por outro lado, a questão da governança, né, também ser junta, né, o OP Collective lá, o pessoal do Collective, aliás, do Optimism, fazer a governança de todas essas redes juntas e tal, inclusive no caso da Base, que está já como a primeira grande rede ali participando da Super Chain, gerando receita para o OP Collective. Né? O pessoal está recebendo, acho que 15% da receita bruta da rede Base Protocol. Então já é um modelo de negócio muito interessante. Eu acho que a Arbitrum não vai ficar para trás, vai acabar lançando alguma coisa desse tamanho, sabe? Alguma coisa muito interessante também para transformar um modelo de negócio de repente de Layer 3, né? Que a gente acha que talvez a Arbitrum siga um pouco mais por esse caminho, ou então até mesmo de Layer 2, e a gente ainda não está vendo todo o jogo que eles vão jogar, né? E fora as outras redes, né? Linea, Base e tudo que está acontecendo, com possibilidades de realmente trazer o modelo de negócio de escalabilidade para um outro patamar que, cara, eu acho que está só começando. Então, de fato, a gente tem um ecossistema muito, muito, muito pujante para esse bull run, e eu acho que junto com ETF de spot do BTC, junto com o Halve, junto com tudo isso que a gente falou agora, que pode beneficiar o Ether, a gente deve ver sim, de fato, o começo de um bull run muito, muito, muito forte, cara. Cara, eu acho que eu tinha entendido, mas eu tô aqui pensando, o que é o halving, cara? Se você puder me explicar. Tô aqui, eu falei, pô, vou trazer isso agora, porque quem sabe também não é uma dúvida que a galera também não tem, né? Então, cara, o Bitcoin halving é quando você tem a redução da recompensa dos mineradores, né? Então, o que acontece? A cada 4 anos, a recompensa dos mineradores de Bitcoin cai pela metade, que é justamente, vamos dizer assim, como se fosse um programa de incentivo de um aplicativo DeFi, né, de um DApp Uhum. DeFi, né? Imagina que esse programa de incentivo começa com muito token e aí ele vai diminuindo de tempo em tempo, né? O Bitcoin faz a mesma coisa. Qual que é a ação que ele precisa incentivar? A mineração. Para quê? Para que exista poder computacional na rede para que as transações sejam registradas de forma descentralizada. Então, que o Satoshi pensou? Ele, bom, a cada 4 anos, né, eu vou reduzir esse incentivo, porque tende a aumentar o preço desse ativo, né, Uhum. tornando ele mais escasso, né, dentro do mercado, e por causa disso também vai tornando cada vez mais interessante, né, as pessoas fazerem ali a mineração, mesmo com um incentivo menor, porque o ativo tende a aumentar de preço. Né? E aí vai ter um momento onde você vai ter uma recompensa de mineração tão pequena, mas tão pequena, que aí provavelmente as taxas de transação dentro da própria rede de Bitcoin vão estar sendo as responsáveis pela maior parte da recompensa desses mineradores, né? E não mais a emissão de novos Bitcoins como acontece hoje. Acho que o Bitcoin já deve estar chegando aí perto de 19 milhões de Bitcoins emitidos já, tem uma quantidade ainda de Bitcoin para ser emitido, mas esse número eu não sei direitinho, teria até que dar uma olhada ali para a gente ver se é isso mesmo. Uhum. Mas é algo nesse sentido, é algo por aí. E aí, ao longo dos próximos cento e tantos anos, a gente ainda vai ter emissão de Bitcoin, né? E a tendência é que, por exemplo, daqui a 100 anos, o cara vai estar recebendo uma recompensa de mineração por bloco de, por exemplo, 0,005 BTC, né? Só que aí, de repente, esse 0,005 BTC pode ser que seja até mais caro, vamos dizer assim, do que um Bitcoin é hoje, vai Sim. saber. Né? Sim. Então, a tendência é o minerador continuar sendo bem remunerado nesse sentido, né? Do cara estar recebendo ali uma recompensa pelo trabalho dele, mas ao mesmo tempo, é, quando isso acabar, ainda tem a questão das taxas de transação. Então é uma narrativa que ajuda bastante no aumento do preço, né, do valor do Bitcoin, porque você está diminuindo a quantidade que está disponível para ser minerado, né? É isso, você está diminuindo a quantidade que está sendo injetada, vamos dizer assim, nesse Sim. mercado, né? Então, por exemplo, como é que nasceu vamos dizer, o supply, né? A oferta de Bitcoin no mercado? Ela sempre se deu através da mineração, né? Então, desde o começo lá do Bitcoin, quando o Satoshi começou a minerar, de onde que ele estava tirando os Bitcoins que existiam ali dentro daquele mercado para ele dar para o amigo dele, ou Uhum. para ele vender para um entusiasta lá que queria trocar por uma pizza, ou sei lá. Ele
pegava esses bitcoins através da mineração. Então ele botava o computador dele para minerar, né, Sim. e o computador dele a cada 10 minutos emitia para ele 50 bitcoins. Né? Então, por isso, o pessoal que começou lá no comecinho lá do BTC, fazendo mineração nos computadores de casa e tudo, é gente que às vezes tem 1.000, 2.000, 10.000 BTC que não compraram por nada, né? Eles botavam o computador para minerar, deixavam lá um tempinho e já pegavam uma quantidade de BTC enorme. Só que aí depois o primeiro halving foi para 25, depois foi para 12,5, e assim vai ser até esse número ficar muito, muito, muito pequeno, e aí ser mais interessante, é lógico, ser mais relevante a parte da taxa de transação do que da própria emissão que ainda tem por vir de Bitcoin. Massa demais, cara. E é legal que no Ethereum essa parada ela já está acontecendo de uma certa forma, né? Essa alavanca, né? De controle do preço do mercado, porque tem o burn, no caso do Ethereum, acontecendo, né? Então tem muito Ethereum sendo queimado e isso faz com que o preço aumente, né? Nesse sentido. Eu acho que É, essas no duas caso, coisas. Manda no caso bala. do Ethereum tem a emissão também, né? Sim, Também existe a emissão, só sim, que tem o burn também. Então dois lados da mesma moeda, né? Então, à medida que você tem a emissão, que é justamente para garantir o mínimo, né, de recompensa para quem está fazendo stake e validação de transação, você tem também o burn, que é meio que quando essa validação, vamos dizer, quando essa rede está sendo muito usada e essa transação se torna muito cara para o usuário, o burn ele pega o excedente desse custo, né, e vai lá e começa a queimar Ethereum, né, queimar Ether, né, no caso, e aí tornar o Ether, a partir de um certo ponto, deflacionário. Né, porque quando ele passa a queimar mais do que ele emite, ele passa a ser deflacionário. E ele está sendo deflacionário aí com muita frequência, né? E a tendência é que no bull run ele fique muito deflacionário. sim. E aí são ativos que, cara, prometem muito retornos muito altos, não só pelo ativo por si só, né, mas também por tudo que está sendo construído em cima de tudo isso e os retornos que protocolos, né, de Layer 2, e aí a gente pode falar também do contexto de staking, aí entra até a Eigenlayer e tudo mais, tudo isso vai girando né, o mercado e fazendo a gente sentir esse cheirinho que a gente está sentindo de Lula tá chegando e essa narrativa parece ser boa para quem está conseguindo observar, né, tá aberto aí a observar tudo isso acontecendo e aproveitando essa oportunidade. Vale destacar também que aqui não tem como fala, conselho, né, nenhuma dica financeira necessariamente, a gente é só dois nerds aqui que curtem bastante ficar por dentro dessas tecnologias e tudo mais. Só que fica aí a dica, né, pô? Fica aí a dica para quem tá afim de aproveitar uma oportunidade maneira e ao mesmo tempo aprender bastante com isso. É isso, cara. Eu tô otimista, Luizão. Tô bem otimista aí. Acho que vai ser um bull run muito interessante aí pela frente, cara. Massa demais. Tamo junto, galera. Até o próximo episódio aí. Valeu! Valeu, galera. Até o próximo.